Algum dia você já teve que lidar com alguém que insistia em estar sempre certo, mesmo quando claramente não estava. Esse tipo de situação pode ser frustrante e exaustiva, não é? Neste vídeo, vamos falar como você pode aplicar a sabedoria estoica para manter sua calma e agir de forma estratégica com essas pessoas. Em vez de cair em discussões desgastantes, você aprenderá como responder de maneira firme e serena, sem perder sua paz interior. Ao assistir até o final, você vai entender como a filosofia estoica pode ajudar a controlar suas emoções diante de quem nunca admite estar errado, além de evitar que essas interações roubem sua energia e sua tranquilidade. Imagine o quanto seria libertador saber que você pode manter o controle em qualquer conversa, por mais teimosa que a outra pessoa seja. Você já se sentiu esgotado depois de tentar convencer alguém que se recusa a ouvir? Ou sentiu que perdeu seu tempo e paciência em uma discussão sem fim? Se sim, continue aqui, porque neste vídeo você vai descobrir como poupar sua paz e ganhar mais controle sobre essas situações. Antes de começar, peço que deixe seu like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo e, caso tenha interesse, no final do vídeo, acesse nosso conteúdo exclusivo que está no comentário fixado. Sem mais delongas, vamos começar. Todos nós já encontramos aquela pessoa que nunca admite estar errada, que insiste até o fim em suas opiniões, não importa o quanto estejam equivocadas. Esse tipo de comportamento é, muitas vezes, alimentado pela teimosia e pela falta de abertura para ouvir o ponto de vista dos outros. Pessoas assim costumam tratar suas opiniões como verdades absolutas, e por mais que argumentos racionais ou fatos sejam apresentados, elas se agarram ainda mais às suas crenças. A teimosia se torna uma barreira, impedindo o diálogo construtivo e transformando qualquer conversa em um monólogo desgastante. Esse tipo de atitude não só prejudica a comunicação, mas também afeta profundamente a dinâmica das relações. Quando alguém insiste em estar sempre certo, deixa de ouvir ativamente e, com isso, perde a oportunidade de aprender e crescer. Pior ainda, a comunicação se torna unilateral, onde as ideias não fluem de maneira natural, criando uma sensação de rigidez no ambiente. Isso pode ser especialmente frustrante quando você sabe que existe um caminho melhor ou uma perspectiva mais ampla, mas a outra pessoa se recusa a considerar. Para quem está tentando manter uma conversa saudável com alguém assim, o impacto emocional pode ser grande. É como bater em uma parede. Quanto mais você tenta explicar, mais resistência encontra. Essa frustração constante acaba drenando sua energia, gerando desgaste mental e até físico. Você começa a se perguntar: será que vale a pena continuar tentando? Essa sensação de impotência é comum, porque na prática você está lidando com alguém que não está disposto a mudar sua postura. A insistência em estar sempre certo cria uma atmosfera de tensão, onde pequenas interações podem facilmente se transformar em discussões acaloradas. Isso afeta diretamente sua calma e seu equilíbrio emocional. Afinal, quando você está preso em um ciclo de teimosia, a paciência se esgota rapidamente e você corre o risco de reagir de maneira emocional, perdendo o controle da situação. O desafio aqui é manter sua serenidade e não permitir que a atitude da outra pessoa o arraste para esse ciclo de conflito. Lidar com quem insiste em estar sempre certo também mexe com a confiança que você deposita no relacionamento. Aos poucos, você pode começar a evitar diálogos mais profundos ou situações de confronto, porque sabe que, no final, a outra pessoa não vai mudar de opinião. Esse comportamento, por sua vez, pode minar a qualidade da relação, seja ela pessoal ou profissional, e até mesmo criar um distanciamento emocional.
O que deveria ser uma troca saudável de ideias se transforma em uma luta constante pela verdade. Para manter sua paz interior ao lidar com essas pessoas, é importante entender que você não pode controlar a atitude delas, mas pode controlar sua própria reação. Ao aplicar técnicas da sabedoria estoica, você aprende a preservar sua energia, evitando cair na armadilha da frustração e focando em manter a serenidade, mesmo em momentos de impasse. Assim, ao invés de se desgastar, você transforma essas interações em oportunidades para exercitar seu autocontrole e paciência. Agora que você já entendeu como lidar com esse tipo de pessoa, vou lhe apresentar 15 estratégias para agir em determinadas situações. Estratégia número 1. Como manter a calma ao lidar com pessoas teimosas. Lidar com pessoas teimosas pode ser uma verdadeira prova de paciência. Quando alguém se recusa a ceder ou até mesmo considerar outra perspectiva, a primeira reação pode ser de frustração ou irritação. Mas o segredo para não perder o controle nessas situações está em algo simples, mas poderoso: a paciência. Ela é a chave para manter a calma em discussões que, de outra forma, poderiam facilmente sair do controle. Afinal, a teimosia alheia não precisa determinar seu estado emocional. Manter a calma começa com a aceitação de que você não pode mudar a atitude da outra pessoa, mas pode controlar como reage a ela. Quando você entende isso, a frustração perde força. Em vez de se deixar levar pelo calor do momento, a paciência permite que você respire fundo e avalie a situação com mais clareza. O objetivo não é vencer a discussão, mas manter sua paz interior. Afinal, como diz a sabedoria estoica, aquilo que está fora do nosso controle não deve perturbar nossa tranquilidade. Um dos grandes desafios ao lidar com pessoas teimosas é não entrar no jogo delas. Quanto mais você tenta convencê-las de algo, mais elas se agarram às suas ideias. Nessas horas, a paciência serve como um escudo. Ela te ajuda a não reagir impulsivamente e a não cair na armadilha de discutir por discutir. Quanto mais você consegue manter a calma, mais percebe que a verdadeira vitória não está em mudar a opinião do outro, mas em sair da conversa sem se sentir emocionalmente exausto. A paciência também nos ensina a ouvir mais e falar menos. Às vezes, as pessoas teimosas estão mais interessadas em serem ouvidas do que em ouvir os outros. Quando você pratica a escuta atenta, sem a intenção de rebater a todo momento, cria um espaço de diálogo mais leve. Isso pode não mudar imediatamente a teimosia da pessoa, mas você estará mostrando que, apesar de discordar, está disposto a manter uma conversa respeitosa. Isso, por si só, já reduz a tensão e pode até surpreender quem insiste em estar sempre certo. Outra técnica importante é não levar a teimosia do outro para o lado pessoal. Muitas vezes, o comportamento teimoso não tem a ver com você, mas com a própria dificuldade da pessoa em lidar com opiniões diferentes. Quando você aceita isso, fica mais fácil não se sentir ofendido ou abalado emocionalmente. A paciência, nesse contexto, se torna um exercício de empatia, onde você escolhe não reagir com raiva ou frustração, mas com compreensão. A paciência é uma prática constante. Não é algo que surge da noite para o dia, mas sim um hábito que se fortalece a cada situação difícil. Quanto mais você exercita a paciência, mais ela se torna uma parte natural do seu comportamento. E ao final de cada discussão com uma pessoa teimosa, você percebe que mantendo a calma, não apenas preservou sua energia, mas também deu um exemplo poderoso de autocontrole. Isso é o que realmente faz a diferença no longo prazo. Estratégia número 2. Aprenda a escutar sem confrontar diretamente. Quando alguém está determinado a impor seu ponto de vista, a tendência natural é reagir e tentar provar o contrário. Mas, e se em vez de confrontar você apenas escutasse?
Essa abordagem não só evita conflitos, como também pode desarmar quem está tentando te vencer pela insistência. Ouvir de forma genuína pode ser muito mais poderoso do que qualquer argumento. Quando você escuta ativamente, sem a intenção de interromper ou rebater de imediato, a outra pessoa sente que está sendo ouvida. Muitas vezes é isso que ela quer, sentir que sua opinião é respeitada, mesmo que não seja a única verdade. Ao oferecer esse espaço, você quebra o ciclo de confrontação. Em vez de um debate acalorado, a conversa pode se tornar uma troca mais tranquila, e quem insiste em ter razão acaba relaxando. O efeito surpresa aqui é que, ao ouvir, você desarma a tensão. A prática de escutar sem confrontar não significa que você concorda com tudo o que o outro está dizendo. Muito pelo contrário, você pode discordar completamente, mas o fato de dar atenção, sem partir para a briga, já muda o rumo da conversa. Isso também te dá tempo para refletir melhor sobre o que está sendo dito. Quando escutamos com calma, podemos até encontrar formas mais eficazes de apresentar nosso ponto de vista, se necessário, sem que isso gere um confronto direto. Outro ponto importante é que, ao escutar, você ganha a confiança da outra pessoa. Em um ambiente onde todos estão prontos para argumentar e rebater, ser aquele que realmente ouve se torna uma vantagem. Quem está acostumado a ser confrontado a todo momento fica desconcertado quando encontra alguém disposto a escutar sem atacar. Isso cria uma conexão e abre espaço para que a conversa siga por um caminho mais construtivo. Pode até acontecer de, ao se sentir ouvido, a pessoa que insistia em estar certa comece a reconsiderar sua posição. Escutar também permite que você compreenda melhor a raiz da teimosia do outro. Às vezes, a insistência em estar certo vem de inseguranças ou medos, e escutar com empatia pode revelar muito sobre a verdadeira motivação por trás das palavras. Ao perceber isso, você tem a chance de conduzir a conversa de maneira mais suave, tocando nos pontos certos e evitando desgastes desnecessários. O poder de ouvir está justamente em como isso pode mudar a dinâmica do diálogo. Lembre-se de que o objetivo de escutar sem confrontar não é perder uma discussão, mas sim preservá-la de virar um conflito inútil. Ao optar por essa postura, você mantém sua paz e sua energia, ao mesmo tempo em que conduz a conversa de forma mais inteligente. E o melhor de tudo é que muitas vezes a outra pessoa acaba percebendo que não precisa insistir tanto em ter razão, pois no final o que importa não é vencer a discussão, mas sim encontrar uma solução ou entendimento mútuo. Número 3. Estabeleça limites respeitosos durante a conversa. Quando uma discussão começa a esquentar, a tendência é que as pessoas se deixem levar pela emoção e acabam ultrapassando a linha do diálogo saudável. Definir até onde você está disposto a ir em um debate é uma forma de proteger sua paz interior e garantir que a conversa não se transforme em um confronto desagradável. Isso não significa se esquivar, mas sim criar um espaço seguro onde ambos podem ser ouvidos sem que a conversa se torne uma batalha. O primeiro passo para isso é reconhecer os seus próprios limites. Cada pessoa tem um ponto a partir do qual a discussão deixa de ser produtiva e começa a afetar emocionalmente. Quando você tem clareza sobre até onde quer levar a conversa, fica mais fácil interrompê-la antes que perca o controle. Não há problema algum em dizer: acho que já discutimos bastante esse ponto, não vou continuar por aqui. Essa atitude mostra maturidade e autocontrole, além de evitar que você se envolva em discussões que só vão gerar desgaste. É importante também comunicar esses limites de maneira respeitosa. O tom da conversa faz toda a diferença. Você pode ser firme sem ser agressivo, algo como: eu entendo sua opinião, mas não concordo e acho que continuar debatendo isso não vai nos levar a lugar nenhum.
Deixa claro que você respeita o outro, mas também valoriza seu próprio bem-estar. Dessa forma, você não alimenta mais o conflito e a outra pessoa entende que forçar a barra não vai mudar nada. Estabelecer limites respeitosos não é sinal de fraqueza, e sim de sabedoria. Você não precisa se envolver em discussões intermináveis ou sentir que tem a obrigação de mudar a opinião de alguém. Muitas vezes, as pessoas acham que precisam ter a última palavra para ganhar o debate, mas, na verdade, saber quando parar é a verdadeira vitória. Ao reconhecer que certas conversas simplesmente não vão a lugar nenhum, você economiza tempo e energia e mantém seu equilíbrio emocional. Além disso, ao definir seus limites, você também ensina o outro a respeitá-los. Quando deixamos claro que há um ponto em que não vamos mais continuar, a pessoa tende a perceber que insistir não é uma opção. Isso cria uma dinâmica de respeito na comunicação, onde ambas as partes entendem que há limites para o que pode ser debatido. Esse tipo de postura fortalece a relação e evita desgastes futuros, porque já se sabe até onde se pode ir. No final das contas, definir até onde você está disposto a debater é uma maneira de cuidar de si mesmo. Não vale a pena perder sua paz ou sua energia em discussões que não vão trazer resultados positivos. Ao manter o respeito e ser firme nos seus limites, você cria um ambiente onde a comunicação pode ser mais saudável e produtiva, sem que ninguém saia ferido ou frustrado. É uma escolha consciente para preservar sua tranquilidade e, ao mesmo tempo, mostrar ao outro que respeito é uma via de mão dupla. 4. Use perguntas estratégicas para provocar reflexão. Quando alguém está preso a uma opinião, muitas vezes responder com argumentos contrários só aumenta a resistência. Mas quando você faz uma pergunta bem colocada, a outra pessoa é convidada a pensar por si mesma, o que pode abrir espaço para reconsiderar o que estava tão fixo em sua mente. Isso cria uma dinâmica mais leve e produtiva, sem a sensação de ataque ou imposição. Perguntar algo como: "Você já considerou outra perspectiva sobre isso?", em vez de simplesmente dizer "você está errado", pode fazer toda a diferença. A pessoa não se sente atacada e, em vez de defender automaticamente sua posição, ela começa a refletir. As perguntas têm esse poder sutil de levar o outro a questionar suas próprias certezas, sem que você precise entrar em um confronto direto. É como plantar uma semente de dúvida que pode, aos poucos, crescer em uma nova compreensão. Outro exemplo de pergunta estratégica pode ser: o que te faz acreditar tão fortemente nisso? Isso faz com que a pessoa tenha que justificar sua própria visão e, muitas vezes, nesse processo, ela percebe lacunas ou inconsistências no que está dizendo. Ao invés de você apontar diretamente o erro, a pessoa começa a descobrir por si mesma onde seu raciocínio pode não estar tão sólido. Isso não só poupa energia, como também ajuda a manter o respeito na conversa. Fazer perguntas, em vez de confrontar diretamente, também demonstra que você está interessado em entender a perspectiva do outro e não apenas em provar que ele está errado. Isso desarma a tensão na conversa e abre espaço para um diálogo mais construtivo. A pessoa sente que você está ali para discutir ideias e não para atacar suas crenças. Isso cria uma conexão melhor e aumenta as chances de que ela esteja disposta a considerar seu ponto de vista. Além disso, as perguntas estratégicas mostram que você está confiante o suficiente para não precisar impor suas opiniões. Perguntar: "Você acha que isso pode funcionar em todas as situações?", ou "Como você acha que isso se aplicaria a um cenário diferente?", são formas sutis de desafiar a ideia da outra pessoa, sem precisar de um confronto direto. Essa abordagem cria uma reflexão mais profunda e, ao mesmo tempo, evita discussões acaloradas. No fim,
Usar perguntas estratégicas é uma forma eficaz de promover a reflexão sem criar atrito. Ao invés de entrar em um debate desgastante, você leva a pessoa a pensar por si mesma e, com sorte, reconsiderar sua posição. Essa técnica, além de poupar sua energia, mantém a conversa num nível mais elevado, onde o foco é a troca de ideias e não uma batalha para ver quem está certo. 5. Quando é melhor se afastar da discussão. Nem toda conversa precisa ser levada até o fim, especialmente quando fica claro que o debate não vai trazer nenhum resultado positivo. Às vezes, por mais que você esteja certo ou tenha bons argumentos, a outra pessoa simplesmente não está aberta a ouvir. Nesse momento, insistir só vai gerar desgaste emocional para ambos, e é aí que se retirar com elegância pode ser a melhor opção. Muitas vezes, o ego nos faz querer ganhar a discussão, como se fosse uma questão de orgulho. Mas a verdade é que nem sempre vale a pena. Quando você percebe que a conversa está virando um ciclo sem fim, onde ninguém está realmente ouvindo o outro, é um sinal claro de que é hora de parar. Forçar uma conversa que não vai a lugar nenhum só aumenta a tensão e, no final, ninguém sai ganhando. Ao se afastar, você mantém sua paz e evita que a situação escale para algo maior. Um bom indicador de que é hora de se retirar é quando as emoções começam a tomar conta. Se você ou a outra pessoa já estão falando mais com raiva do que com razão, continuar insistindo pode levar a algo que ambos vão se arrepender depois. Às vezes, a melhor resposta é o silêncio. Você não precisa provar nada para ninguém em uma discussão carregada de emoção. Saber quando parar é uma demonstração de autocontrole e inteligência emocional. Outro ponto importante é que se afastar de uma discussão não significa que você está desistindo ou concordando com o outro. Pelo contrário, é uma forma de preservar a relação, ou pelo menos sua saúde mental, sem entrar em um conflito desgastante. Tem vezes que simplesmente não é o momento certo para ter aquele tipo de conversa. Dar um passo atrás pode ser o que falta para que mais tarde ambos possam discutir o assunto de forma mais tranquila e produtiva. Retirar-se de uma discussão também dá tempo para você refletir melhor sobre o que está sendo discutido. Muitas vezes, no calor do momento, acabamos falando ou pensando coisas que não teríamos dito com a cabeça fria. Se afastar te dá a chance de processar a conversa com calma, entender melhor os pontos do outro e, quem sabe, voltar a falar sobre o assunto de maneira mais construtiva no futuro. Isso é mais produtivo do que insistir em um debate sem sentido. Saber a hora de sair de uma discussão é uma questão de sabedoria. Não é sobre desistir ou ser passivo, mas sim sobre escolher suas batalhas. Nem toda discussão precisa ser ganha. E em muitas situações, o verdadeiro ganho está em manter sua tranquilidade e se afastar antes que o conflito vire algo maior. Afinal, proteger sua paz sempre será mais importante do que vencer uma discussão. 6. Como evitar discussões infrutíferas com quem sempre quer estar certo? Às vezes, você entra em uma conversa com a intenção de trocar ideias ou resolver um problema, mas acaba percebendo que o outro lado só está interessado em impor sua visão. Nessas situações, a melhor estratégia é reconhecer que nem toda discussão vale a pena. Gastar tempo e energia tentando convencer alguém que não está disposto a ouvir é como tentar encher um balde furado. Não leva a lugar nenhum. O primeiro passo para evitar esse tipo de desgaste é aceitar que você não pode mudar a cabeça de todo mundo. Por mais que você tenha bons argumentos, algumas pessoas simplesmente não estão abertas a outras perspectivas. E tudo bem. Quando você entende isso, começa a selecionar melhor as conversas em que vale a pena se envolver. Ao invés de se jogar em toda discussão, avalie se o esforço realmente trará algum benefício ou se só vai te deixar cansado.
Um truque eficaz é usar perguntas em vez de confrontar diretamente. Em vez de bater de frente com quem acha que sempre tem razão, pergunte de forma calma: por que você acredita nisso? Ou você já pensou em outras possibilidades? Às vezes, só de fazer a pessoa refletir, você já consegue desarmar o ego dela. E se não funcionar, ao menos você tentou uma abordagem mais leve. O importante é lembrar que, se a pessoa continuar resistente, a sua energia não deve ser desperdiçada ali. Como disse o filósofo Epicteto, não são os eventos que perturbam as pessoas, mas o julgamento que elas fazem deles. Esse princípio estoico nos lembra que a maneira como reagimos a uma situação é o que define nosso estado de espírito, não a situação em si. Em outras palavras, você pode escolher não se abalar com a teimosia do outro. Ao aplicar esse conceito, você consegue se distanciar emocionalmente e evitar que essas discussões te drenem. Também é importante reconhecer quando a discussão está entrando em um ciclo sem fim. Se você se vê repetindo os mesmos pontos e recebendo sempre as mesmas respostas, é um sinal claro de que a conversa não vai a lugar nenhum. Nessa hora, o mais sábio é encerrar educadamente e seguir em frente. Você não precisa provar nada para ninguém, e insistir só prolonga o desgaste. Às vezes, o silêncio é a resposta mais poderosa que você pode dar. Preservar sua energia deve ser sempre uma prioridade. Nem todas as discussões vão resultar em algo positivo, e é fundamental entender quando é hora de se afastar. Ao escolher as suas batalhas e não desperdiçar tempo com quem não está disposto a ouvir, você mantém sua tranquilidade e foco no que realmente importa. Afinal, sua paz vale muito mais do que vencer qualquer discussão. 7. Como a empatia pode suavizar a teimosia? A empatia é uma ferramenta poderosa quando lidamos com pessoas teimosas. Em vez de tentar forçar o outro a mudar de opinião, colocar-se no lugar dele pode transformar a conversa. Muitas vezes, a teimosia surge da sensação de não ser ouvido ou compreendido. E a empatia pode suavizar essa resistência, abrindo espaço para um diálogo mais construtivo. Quando alguém percebe que você está genuinamente interessado em entender sua perspectiva, a tendência é baixar a guarda e estar mais aberto à troca de ideias. Demonstrar empatia em uma discussão não significa concordar com tudo que a outra pessoa diz, mas sim mostrar que você entende de onde ela está vindo. Perguntar com calma e interesse: por que isso é tão importante para você? Ou, me ajuda a entender sua visão sobre isso, já cria um clima diferente na conversa. Você tira o foco do confronto e coloca na compreensão, o que pode ajudar a reduzir a tensão. Aos poucos, o ambiente de debate vai se transformando em uma conversa mais leve e a teimosia pode perder a força. Quando você age com empatia, a pessoa sente que não está sendo atacada ou julgada. Isso diminui a resistência e cria espaço para um diálogo mais fluido. Muitas vezes, o ato de se sentir compreendido é o suficiente para que o outro relaxe e comece a reconsiderar sua posição. E mesmo que ela não mude de ideia imediatamente, pelo menos a conversa terá sido mais agradável e produtiva para ambos. Afinal, a empatia constrói pontes, enquanto o confronto direto geralmente cria barreiras. Como bem disse o filósofo Marco Aurélio, sempre que você quiser criticar alguém antes de falar, pense o que ele está pensando, o que ele está sentindo. Essa citação estoica nos lembra que, ao buscar entender o outro, evitamos julgamentos precipitados e promovemos diálogos mais harmoniosos. Ao praticar essa filosofia, a teimosia alheia se torna menos um obstáculo e mais uma oportunidade de exercer paciência e compreensão. A empatia também nos ajuda a ver além do comportamento teimoso. Muitas vezes, a teimosia esconde medos, inseguranças ou a necessidade de controle.
Quando conseguimos enxergar essas camadas por trás das palavras, fica mais fácil lidar com a situação sem nos deixar levar pela frustração. Ao reconhecer o que pode estar causando essa postura inflexível, você pode ajustar sua abordagem, tornando a conversa mais suave e menos propensa a se tornar um conflito. Usar a empatia para suavizar a teimosia é uma escolha consciente que pode transformar a maneira como você lida com discussões difíceis. Ao se colocar no lugar do outro, você não só abre o diálogo, como também fortalece suas relações pessoais e profissionais. E o mais importante, você mantém a calma e evita que o comportamento do outro afete sua paz interior. Afinal, em qualquer conversa, é mais valioso construir pontes do que insistir em quem está certo ou errado. 8. O poder do silêncio em discussões acaloradas. Quando as emoções estão à flor da pele e a conversa começa a se transformar em um verdadeiro embate, às vezes a melhor coisa a se fazer é simplesmente parar de falar. Isso pode parecer contraintuitivo, já que a maioria das pessoas sente a necessidade de se defender ou contra-atacar em uma discussão. Mas o silêncio tem o poder de desarmar o interlocutor e mudar o rumo da conversa. Ao não reagir imediatamente, você impede que a situação escale e mantém o controle sobre suas próprias emoções. O grande benefício do silêncio é que ele dá tempo para você pensar. Quando você não se apressa em responder, tem a chance de refletir sobre o que foi dito e escolher suas palavras com mais sabedoria. Muitas vezes, as respostas impulsivas acabam alimentando a discussão e tornando-a mais agressiva. O silêncio, por outro lado, cria uma pausa necessária, que pode ser o que falta para a conversa esfriar. Ele te dá espaço para respirar e para deixar que o outro perceba que não precisa continuar na defensiva. Além disso, o silêncio faz com que o outro se questione. Em uma discussão, quando uma das partes para de responder, a outra automaticamente começa a se perguntar o porquê. Isso quebra o ciclo de argumentação e pode levar a uma autorreflexão. O interlocutor, ao não encontrar resistência, pode perceber que talvez esteja exagerando ou sendo inflexível. O silêncio, nesse caso, age como um espelho, refletindo de volta o comportamento da outra pessoa, sem que você precise dizer uma palavra. Como disse o filósofo Sêneca, às vezes, até ficar em silêncio é uma resposta. Essa frase nos lembra que não responder pode ser tão eficaz quanto uma fala bem elaborada. O silêncio é uma forma de comunicação que mostra que você está no controle da situação e de si mesmo. Ele também demonstra que nem todas as provocações merecem uma resposta e que, em algumas situações, o melhor a fazer é deixar que o calor do momento se dissipe antes de continuar a conversa. Outro ponto importante é que o silêncio pode evitar que você diga algo de que vai se arrepender. Em discussões acaloradas, é fácil deixar a emoção tomar conta e acabar falando coisas que não diríamos em um momento mais calmo. Ao optar pelo silêncio, você se protege de dizer algo no calor da discussão que possa prejudicar a relação ou complicar ainda mais a situação. Essa pausa permite que você mantenha a clareza e o foco, em vez de ser arrastado pelo turbilhão emocional. No fim das contas, o silêncio é uma escolha inteligente em discussões que estão saindo do controle. Ele não é um sinal de fraqueza ou desistência, mas sim de autocontrole e sabedoria. Ao silenciar, você desarma o interlocutor, evita o desgaste e, muitas vezes, abre espaço para um diálogo mais tranquilo e produtivo depois que os ânimos esfriam. Então, da próxima vez que se encontrar em uma conversa acalorada, lembre-se de que, às vezes, a melhor resposta é não dizer nada. Estratégia número 9. Não tente ganhar a discussão. Busque o entendimento. Muitas vezes, quando entramos em uma discussão, o instinto imediato é querer ganhar. É como se estivéssemos em uma competição.
onde o objetivo principal é provar que estamos certos e o outro está errado. Mas essa abordagem raramente leva a uma solução positiva. Na verdade, ela costuma apenas alimentar o conflito. Mudar esse foco de tentar vencer a discussão para buscar o entendimento pode transformar completamente a dinâmica de uma conversa. Ao invés de pensar em quem vai sair como vencedor, você começa a valorizar a troca de ideias e a construção de algo em conjunto. Buscar o entendimento significa que você está genuinamente interessado em ouvir o outro lado, mesmo que não concorde com tudo. Ao fazer isso, a conversa deixa de ser uma batalha de egos e se torna uma troca de perspectivas. Quando você escuta ativamente e tenta entender o que está por trás das palavras do outro, a pessoa sente que sua opinião tem valor. Isso por si só já desarma a tensão e abre espaço para uma discussão mais saudável, onde ambos podem aprender algo. O grande problema de tentar ganhar a discussão é que você acaba se concentrando apenas em formular o próximo argumento, em vez de realmente escutar. Isso cria uma barreira entre você e a outra pessoa, porque fica claro que o seu objetivo não é entender, mas sim sair por cima. Por outro lado, quando o foco é o entendimento, você está disposto a fazer perguntas, a considerar outras ideias e a refletir sobre o que está sendo dito. Essa abordagem não só melhora a conversa, como também fortalece o respeito mútuo. Como disse o filósofo Sêneca, quem discute com raiva está mais preocupado em vencer do que em chegar à verdade. Essa frase nos lembra que, muitas vezes, ao focarmos apenas em vencer, perdemos a oportunidade de realmente aprender algo novo. O verdadeiro crescimento está em buscar a verdade, em enxergar o valor de diferentes pontos de vista e não apenas em provar que o nosso está correto. Quando mudamos essa mentalidade, as discussões passam a ser mais produtivas e menos estressantes. Outra vantagem de buscar o entendimento é que você evita desgastes desnecessários. Quantas vezes já nos pegamos em discussões intermináveis, onde ninguém cede e, no final das contas, não houve nenhum progresso? Isso acontece porque, quando estamos focados em ganhar, as emoções tomam conta e a discussão se transforma em uma competição de resistência. Quando o objetivo é entender, você pode sair da conversa com uma nova perspectiva, mesmo que não concorde plenamente. O importante é que o diálogo foi construtivo. Buscar o entendimento em vez de tentar ganhar é uma escolha que beneficia ambas as partes. Você sai da conversa mais leve, com a sensação de que houve um real intercâmbio de ideias e não apenas uma batalha de argumentos. Além disso, você cria um ambiente mais aberto para futuras discussões, onde as pessoas se sentem respeitadas e ouvidas. Então, da próxima vez que se vir em uma discussão, tente mudar o foco. Em vez de pensar em como vencer, pergunte-se: o que eu posso aprender e entender aqui? Isso muda tudo. Estratégia número 10. Como manter sua autoconfiança quando alguém insiste em te desvalorizar? Muitas vezes, quando alguém insiste que está sempre certo ou faz questão de te desqualificar, a sensação de invalidar suas ideias ou opiniões pode abalar sua confiança. Mas é importante lembrar que a opinião dessa pessoa não define seu valor. O que ela pensa ou diz não diminui quem você é, e entender isso é o primeiro passo para manter sua autoconfiança intacta. Em momentos assim, a primeira coisa a fazer é se lembrar das suas próprias capacidades e conquistas. Quando alguém tenta desvalorizar o que você diz ou faz, pode ser fácil cair na armadilha de questionar seu valor. Mas manter o foco nas suas qualidades e no que você sabe que é capaz de realizar te ajuda a não ser afetado por esses comentários negativos. O que o outro está dizendo reflete mais a insegurança ou necessidade de controle dele do que uma verdade sobre você. Outra estratégia para preservar sua confiança é não entrar no jogo de provar algo para quem não quer te ouvir.
Muitas vezes, pessoas que insistem em estar sempre certas ou desvalorizam os outros fazem isso porque estão mais interessadas em se reafirmar do que em realmente entender o ponto de vista alheio. Tentar convencer ou agradar esse tipo de pessoa é um caminho sem fim. Então, ao invés de cair nessa armadilha, mantenha seu foco no que você sabe que é verdade para você. Não se desgaste tentando provar algo para quem não está disposto a reconhecer. Como disse o filósofo Epicteto, é impossível para uma pessoa aprender aquilo que ela acha que já sabe. Essa frase nos lembra que, muitas vezes, quem insiste em te desvalorizar ou em estar sempre certo não está realmente aberto para novas ideias ou aprendizados. Ao perceber isso, você consegue se afastar da necessidade de buscar a aprovação dessa pessoa e se concentrar no que realmente importa, sua própria visão de si mesmo e o valor que você dá às suas próprias convicções. Além disso, é essencial praticar a arte de escolher suas batalhas. Nem todas as discussões valem seu tempo ou energia, principalmente quando o outro lado está mais interessado em desmerecer do que em construir. Saber quando se afastar de uma conversa ou de uma pessoa que insiste em te desvalorizar é um sinal de autoconfiança. Você reconhece que não precisa da validação alheia para saber quem você é e do que é capaz. Manter sua autoconfiança em situações assim é um exercício contínuo de autocuidado e autorrespeito. Lembre-se de que o mais importante é como você se vê e o respeito que tem por si mesmo. Ao não deixar que a insistência de alguém em estar certo afete sua autoestima, você demonstra força e equilíbrio emocional. Confiança verdadeira não depende da aprovação de quem quer que seja, mas da certeza interna de que você vale muito, independentemente das opiniões alheias. Número 11. Quando ceder é sinal de sabedoria, não de fraqueza. Saber o momento certo de recuar, de parar de insistir em uma conversa que não vai a lugar nenhum, é uma habilidade valiosa. Isso não significa que você está desistindo ou que suas ideias não têm valor. Pelo contrário, ceder pode ser um gesto inteligente quando o objetivo não é ganhar, mas manter a paz e o equilíbrio. Afinal, nem toda batalha precisa ser vencida para se alcançar um bom resultado. É importante entender que muitas vezes continuar insistindo em uma discussão pode ser desgastante e improdutivo. Se a outra pessoa está fechada em sua própria opinião, sem vontade de ouvir ou considerar outros pontos de vista, forçar o debate só vai aumentar a frustração. Ceder nesse momento pode ser a melhor escolha para preservar sua energia e evitar conflitos maiores. Saber quando parar é uma forma de demonstrar maturidade e respeito por si mesmo. Ceder também não significa que você concorda com o outro, mas sim que você valoriza mais o relacionamento ou a sua paz do que a necessidade de ter a última palavra. Às vezes, a melhor forma de resolver uma discussão é simplesmente deixar de lado, permitindo que o tempo e a reflexão façam o seu trabalho. Muitas vezes, a pessoa que estava insistindo em estar certa acaba percebendo por conta própria que não precisava de tanta resistência. E você, por sua vez, não se desgastou à toa. Tem uma frase de Lao Tse que resume bem essa ideia. Aquele que sabe quando deve ceder, age com sabedoria. Isso nos lembra que o verdadeiro entendimento das situações envolve saber o momento certo de parar, de dar espaço para o diálogo fluir de forma natural, sem forçar. Ceder, nesse caso, não é perder, mas sim escolher a batalha que vale a pena lutar. E, em muitos casos, a maior vitória é manter sua tranquilidade intacta. Além disso, ao ceder, você também abre espaço para o outro refletir sobre a própria postura. Quando uma pessoa se vê diante de alguém que recua com serenidade, ela pode começar a questionar sua própria teimosia ou inflexibilidade. Essa pausa na discussão muitas vezes gera mais aprendizado do que qualquer argumento acalorado.
A sabedoria de ceder pode, inclusive, inspirar o outro a reconsiderar suas atitudes sem que você precise dizer mais nada. No final das contas, saber quando ceder é uma questão de inteligência emocional. Não se trata de perder ou ganhar, mas de escolher o que realmente importa: a paz, o respeito mútuo e a preservação do seu bem-estar. Aprender a recuar no momento certo é um sinal de força e não de fraqueza. É um lembrete de que nem todas as discussões precisam ser levadas ao limite para provar seu ponto. Às vezes, a verdadeira vitória está em simplesmente deixar ir. 12. Como usar a lógica para lidar com argumentos inflexíveis. Quando você se depara com alguém que está preso em uma posição rígida, o instinto pode ser contra-atacar com emoção ou frustração, mas isso só piora a situação. O melhor caminho, nesse caso, é manter a calma e responder com fatos claros e objetivos. Quando você apresenta argumentos lógicos de maneira serena, tem muito mais chance de quebrar a barreira da inflexibilidade e, pelo menos, plantar uma semente de dúvida. A chave aqui é focar em dados e informações concretas. Muitas vezes, quem é teimoso ou inflexível está mais envolvido emocionalmente na discussão do que racionalmente. Por isso, trazer o foco para fatos ajuda a tirar o peso das emoções e trazer a conversa para um nível mais objetivo. Por exemplo, ao invés de dizer "você está errado", você pode apresentar uma evidência clara e perguntar: "Você já considerou esse fato?" Isso desarma o confronto direto e abre espaço para a reflexão. Outra tática importante é não pressionar a outra pessoa a admitir que está errada. Isso só vai reforçar a teimosia. Em vez disso, apresente suas ideias como uma alternativa que vale a pena ser analisada. Ao introduzir um fato ou dado com calma, você cria um ambiente menos hostil e mais propício ao diálogo. Dizer algo como: "Será que a gente pode olhar isso de uma outra perspectiva?" Ou "Eu encontrei essas informações que podem ser úteis para a nossa conversa", torna a discussão menos sobre quem está certo e mais sobre entender o contexto. Mantenha o foco na lógica e evite entrar no campo emocional, por mais que a outra pessoa tente te levar para lá. Quando você começa a responder com sentimentos e frustrações, a discussão deixa de ser sobre os argumentos e passa a ser sobre quem tem mais força para impor sua opinião. Ao se manter racional, você garante que a conversa se mantenha no terreno das ideias e não das emoções. Isso te dá a vantagem de conduzir a discussão de forma produtiva. Como já dizia Aristóteles, o que é evidente não precisa de explicação longa. Ou seja, quando seus argumentos são baseados em fatos e lógica, não há necessidade de se prolongar demais ou insistir. A simplicidade e a clareza falam por si mesmas. Ao apresentar um ponto lógico e objetivo, você deixa que o peso da verdade trabalhe a seu favor, sem a necessidade de forçar uma mudança de opinião. Às vezes, o simples ato de colocar a verdade na mesa é suficiente para que o outro, aos poucos, comece a refletir. Usar a lógica para lidar com argumentos inflexíveis não significa que você vai convencer a outra pessoa de imediato, mas pode ser o primeiro passo para abrir uma porta. Mesmo que a mudança de opinião não aconteça na hora, você plantou a ideia e ela pode florescer com o tempo. O importante é manter a calma, ser claro e objetivo e deixar que os fatos falem por si. Afinal, uma discussão produtiva não é sobre vencer, mas sobre trazer mais entendimento para ambos os lados. 13. Reconhecendo quando a teimosia é fruto de insegurança. Muitas vezes, a teimosia de alguém pode ser um sinal de algo mais profundo. Insegurança. Quando uma pessoa insiste em estar sempre certa e se recusa a considerar outras opiniões, pode ser porque, no fundo, ela tem medo de parecer vulnerável ou de expor suas fragilidades. É como se manter firme na própria opinião fosse uma espécie de armadura. Entender isso pode mudar completamente a forma como você lida com pessoas teimosas.
porque em vez de encarar como uma batalha de egos, você começa a ver a raiz emocional por trás desse comportamento. A teimosia, muitas vezes, vem de uma necessidade de proteger a própria autoestima. Admitir que está errado ou aceitar outro ponto de vista pode ser visto para essas pessoas como um sinal de fraqueza. Elas podem sentir que, se abrirem mão da própria opinião, vão perder o controle ou a credibilidade. Isso não quer dizer que a opinião delas não tenha valor, mas que a insistência em estar certo pode estar ligada a esse medo de se sentir exposto. Reconhecer isso é um passo importante para lidar com essas situações com mais empatia. Quando você percebe que a teimosia do outro está sendo motivada por insegurança, é mais fácil evitar o confronto direto. Em vez de forçar um debate, você pode tentar criar um ambiente de confiança, onde a pessoa se sinta mais à vontade para considerar outras perspectivas sem se sentir atacada. Frases como: "Eu entendo o que você está dizendo, mas o que você acha dessa ideia?" Ou "Será que podemos pensar juntos em outra forma de ver isso?" podem ajudar a abrir o diálogo sem parecer uma ameaça ao ego da outra pessoa. Outro ponto importante é que, em muitos casos, a pessoa nem percebe que sua teimosia é fruto de insegurança. Ela pode acreditar que está apenas defendendo sua opinião com firmeza, sem se dar conta de que essa insistência vem de um lugar de medo. Por isso, abordá-la de forma acolhedora, sem atacar ou pressionar, pode fazer toda a diferença. Quando você demonstra que a conversa não é uma competição, mas uma troca de ideias, a pessoa pode se sentir mais segura para ouvir e até reconsiderar. Como disse o filósofo Michel de Montaigne, aquele que teme ser vencido já está derrotado. Essa frase resume bem a situação. Muitas pessoas teimosas estão tão preocupadas em não perder uma discussão que acabam se fechando para qualquer possibilidade de aprendizado ou crescimento. Quando você entende que essa resistência vem do medo de parecer vulnerável, fica mais fácil ter paciência e lidar com a situação de forma construtiva. No final, reconhecer que a teimosia pode ser fruto de insegurança não é apenas útil para evitar discussões desnecessárias, mas também para fortalecer suas relações. Ao lidar com essas pessoas com mais empatia e cuidado, você cria um espaço onde elas podem se sentir mais confortáveis em baixar a guarda. E quem sabe, com o tempo, elas se sintam menos ameaçadas e mais abertas a trocar ideias, sem precisar se proteger por trás de uma teimosia inflexível. 14. Como demonstrar seu ponto de vista sem confrontar diretamente. Em vez de entrar numa batalha verbal, você pode usar exemplos práticos para expor sua opinião de forma mais tranquila e eficaz. Quando apresentamos exemplos concretos, tiramos o foco da pessoa e levamos a conversa para uma direção mais objetiva, o que reduz a possibilidade de um confronto direto. Por exemplo, em vez de dizer "você está errado", você pode tentar algo como "deixa eu te contar uma situação parecida que aconteceu comigo", ou "vou te dar um exemplo de como isso funciona de outra forma". Ao compartilhar uma experiência ou um cenário concreto, você não ataca a outra pessoa, mas mostra como o seu ponto de vista faz sentido na prática. Isso torna a conversa mais leve e, ao mesmo tempo, te dá a chance de apresentar seu argumento de forma clara. Usar exemplos práticos tem a vantagem de permitir que a outra pessoa visualize o que você está tentando dizer. Muitas vezes, quando nos prendemos apenas às palavras, o outro pode se sentir desafiado e ficar na defensiva. Mas quando você ilustra seu ponto com um exemplo do mundo real, a pessoa tem a chance de entender o que você quer dizer sem se sentir pressionada. Isso abre caminho para que ela reflita, sem aquela sensação de que precisa ganhar a discussão. Outra estratégia que funciona bem é fazer perguntas ligadas aos seus exemplos. Algo como "você já viu isso acontecer?"
Ou como você acha que isso se aplicaria na sua situação? Faz com que a pessoa pense por si mesma e participe da conversa de forma mais aberta. Isso cria um ambiente de troca, em vez de uma competição. Dessa forma, você expõe seu ponto de vista sem parecer que está impondo nada, o que geralmente resulta em uma conversa mais produtiva. Como já dizia o filósofo Sócrates, a verdadeira sabedoria está em saber que você nada sabe. Esse princípio nos ensina que o diálogo é muito mais poderoso quando deixamos de lado a necessidade de confrontar ou impor e, em vez disso, buscamos explorar diferentes ideias e perspectivas. Ao usar exemplos práticos, você não só demonstra seu ponto de vista, mas também convida a outra pessoa a refletir sem a pressão de estar errada ou certa. A chave para demonstrar seu ponto de vista, sem confrontar diretamente, é ser estratégico e paciente. Usar exemplos práticos ajuda a construir pontes em vez de criar muros, permitindo que a outra pessoa veja sua perspectiva de forma natural. Quando a conversa flui assim, todos saem ganhando, porque o objetivo deixa de ser vencer uma discussão e passa a ser realmente entender e aprender uns com os outros. Por fim, estratégia número 15. Como não deixar discussões com pessoas teimosas afetarem sua paz mental? Lidar com pessoas teimosas pode ser extremamente desgastante, especialmente quando você sente que a discussão não vai levar a lugar nenhum. Mas é importante aprender a não deixar essas conversas afetarem sua paz mental. Quando você se encontra em uma situação assim, o foco principal deve ser proteger sua serenidade emocional, evitando que o comportamento teimoso do outro te tire do eixo. Saber como manter essa calma é uma habilidade que, com prática, pode te ajudar a sair de discussões sem se sentir frustrado ou esgotado. O primeiro passo para manter sua paz é aceitar que você não pode controlar o que o outro pensa ou faz, apenas como você reage. Quando você para de tentar mudar a cabeça da outra pessoa, a discussão perde boa parte do peso emocional. Isso não significa que você vai abrir mão de sua opinião, mas que vai parar de se desgastar tentando convencer alguém que, no momento, não está disposto a mudar de ideia. Esse desapego é essencial para não deixar que a teimosia do outro te afete. Outro ponto importante é reconhecer quando uma conversa está saindo do controle. Se você percebe que o diálogo virou um ciclo repetitivo, onde ninguém está disposto a ceder ou refletir, é hora de parar. Insistir em uma discussão que só gera frustração não vale a pena. Nessas horas, é melhor dar um passo para trás e manter sua serenidade. Você pode simplesmente dizer algo como: acho que não estamos chegando a um acordo agora, mas podemos deixar essa conversa para outro momento. Isso te poupa de entrar em um confronto sem fim. Além disso, é importante praticar a respiração e o autocontrole durante essas conversas. Quando a teimosia do outro começa a te irritar, sua respiração se acelera e o corpo responde ao estresse. Aprender a respirar fundo e conscientemente durante essas situações ajuda a manter a calma. Cada vez que você sente a tensão aumentando, pare por um momento, respire fundo e lembre-se de que você tem controle sobre suas emoções, mesmo que não tenha sobre o comportamento da outra pessoa. Como disse o filósofo Epicteto, não são os eventos que perturbam as pessoas, mas o julgamento que elas fazem desses eventos. Em outras palavras, não é a discussão em si que te afeta, mas a maneira como você a encara. Se você encara a conversa como um ataque pessoal, vai se sentir emocionalmente abalado. Mas se você consegue ver a situação com distanciamento, sem levar a teimosia do outro para o lado pessoal, consegue sair da conversa muito mais leve, sem carregar o peso do conflito. No final das contas, proteger sua paz mental é uma escolha consciente. Você não precisa vencer todas as discussões, nem convencer todos de que está certo. Às vezes, a melhor coisa que você pode fazer é se retirar do conflito com sua serenidade intacta.
Aprender a reconhecer os limites de uma conversa, respirar fundo e não levar as coisas para o lado pessoal são passos essenciais para lidar com pessoas teimosas sem sacrificar sua tranquilidade. A paz interior é sempre mais valiosa do que qualquer vitória em uma discussão. Agora que você aprendeu algumas técnicas valiosas para lidar com discussões difíceis e proteger sua paz mental, eu te convido a refletir sobre como pode aplicar isso no seu dia a dia. Pense nas situações que costumam te tirar do sério, aquelas conversas que sempre acabam em frustração. Como você pode usar o que discutimos aqui para mudar a forma de encarar esses momentos? Às vezes, só de ajustar a sua postura e sua mentalidade, você já consegue transformar uma discussão desgastante em algo muito mais leve. Faça uma pausa e reflita. Em quais situações você costuma perder a paciência ou sentir que está gastando energia à toa? Como seria, para você, agir com mais calma, usar a lógica ou até mesmo o silêncio para manter a serenidade? A ideia não é mudar da noite para o dia, mas dar pequenos passos, aplicando essas técnicas em momentos onde você sentir que pode ganhar mais ao não reagir de forma impulsiva. O que você acha? Como isso poderia impactar suas relações pessoais e profissionais? Agora eu quero ouvir de você. Compartilhe nos comentários suas experiências e desafios ao aplicar essas técnicas. Se você já passou por situações em que a teimosia ou uma discussão acalorada te afetaram, conta pra gente como foi. E se você testar alguma das estratégias que falamos, como a paciência, o uso de exemplos práticos ou saber a hora de se retirar, deixe seu feedback. Isso ajuda não só a você refletir, mas também a outras pessoas que podem estar passando por algo parecido. Se você gostou dessas dicas e quer continuar acompanhando conteúdos sobre desenvolvimento pessoal e sabedoria estoica, se inscreve no canal. Aqui, a gente fala sobre como lidar melhor com os desafios do dia a dia, como manter o equilíbrio emocional e como aplicar essas filosofias práticas para viver de maneira mais tranquila e consciente. A cada vídeo, você vai aprender algo novo para aplicar na sua vida. Além disso, se você conhece alguém que está precisando de um pouco mais de calma ou que vive entrando em discussões que só desgastam, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Às vezes, uma nova perspectiva é tudo o que a gente precisa para mudar a forma como encaramos certos conflitos. Quem sabe esse vídeo não pode ser a chave para ajudar alguém a lidar melhor com essas situações. Então, inscreva-se no canal para mais conteúdos como esse, ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo e assista agora mesmo o próximo vídeo que está aparecendo na tua tela. Não esqueça de deixar seu comentário falando sobre como está aplicando as técnicas e compartilhe com quem você acha que pode se beneficiar. Juntos, podemos aprender e crescer, buscando sempre um pouco mais de sabedoria e paz no nosso dia a dia. Até a próxima, fique com o Criador.